Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, quando juntos, mais uma vez, examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar no livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 6 em diante. A palavra de Deus assim nos diz: Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o santifica, como os que são, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? Nós temos uma promessa maravilhosa, que é de reinar com Cristo. Então, Deus sujeitou todas as coisas, não aos anjos, mas ao homem, não a qualquer homem, ao filho dele. Deus sujeitou todas as coisas ao seu unigênito, ao seu filho, a quem fez homem. E assim este homem, filho de Deus, que se sujeitou a viver carnalmente, sofrendo as tribulações e perseguições, e escárnio e rejeição, ele padeceu pelos nossos pecados. E tudo, a palavra diz que convinha que aquele para quem são todas as coisas, aquele para quem são todas as coisas, porque tudo está sujeito ao homem, mas não a qualquer homem, a este homem especial, este homem filho de Deus, filho unigênito de Deus, filho único de Deus. Convinha para quem são, aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe. Como que pode ser uma coisa dessa? Mediante quem tudo existe. Todas as coisas são para Ele, para Cristo. Mediante Ele tudo existe. Mediante Cristo tudo existe. Porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrando, nós temos que garimpar, nós temos que procurar. Aquele que procura, ele encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Nós temos que procurar na palavra de Deus quem é Cristo. Tem pessoas pensando que Cristo é Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso está escrito, realmente. Só que Deus é Espírito e ninguém jamais viu a Deus. Como nós podemos conciliar essas duas informações, essas duas palavras, sem contradizer uma a outra, sem que uma contradiga a outra? Deus se fez carne, mas Ele se fez carne habitando num homem. Deus nunca tinha habitado em ninguém, mas Deus habitou em Cristo, primeiro a receber o Espírito Santo. Deus habitou em Cristo. Moisés via, mas não tinha. Os apóstolos, os profetas, os reis, muitas vezes, eles viam, mas não tinham em si o Espírito Santo.
Quando houve o primeiro batismo com o Espírito Santo, foi com Cristo. Ele é o primeiro em tudo. Nós não podemos tirar a primogenitura de Cristo em nada. Tudo ele foi primeiro. Até a primeira criação de Deus, lá em Gênesis. Cristo não é Deus, ele é uma criação de Deus. Disse Deus, haja luz. E lá em João nós vemos que a luz veio ao mundo e os homens escolheram as trevas. Que luz que veio ao mundo? A luz do sol? Que luz que foi aquela que Deus criou no primeiro dia? Não era a luz do sol, a luz da lua, isso foi criado no quarto dia. Que dia que é esse se não tinha luz de sol, não tinha? Que contagem que é essa? É uma contagem de Deus, nós não temos que conhecer as coisas divinas além daquilo que o Senhor nos revela. Eu não tenho essa revelação, que dia que é esse? Eu não posso somente para dizer para os irmãos ou para aqueles que estão interessados, como que pode ser? Isso não está sendo necessário para nós conhecermos nesse momento. Se for o caso e for da vontade de Deus, do agrado do Pai e necessário para a nossa salvação, nós vamos conhecer. Mas Deus diz, no primeiro dia eu disse, haja luz e houve luz. E essa luz era um homem, era um espírito, uma criação de Deus. E foi criado também as trevas, a escuridão, que também era outra criação de Deus, é outra criação de Deus. E isso tudo espiritualmente. Não tinha nada material ainda. No princípio Deus fez o céu e a terra. Então aí você pega esse versículo e primeiro você vê, primeiro Deus fez o céu. Como que Deus fez o céu? Criando primeiro a luz. Criando primeiro a luz. E não está escrito que Deus fez o inferno, tá? Não está. Está dito que ele fez o céu e a terra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós vemos que essa primeira criação de Deus, essas primeiras criações de Deus, são Cristo e o inimigo, o diabo, a luz e as trevas. E a luz veio ao mundo. A luz se fez carne. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo em forma humana. Deixou a sua glória. O Cristo orou dessa forma. Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da formação do mundo, antes da criação do mundo. Que glória que Cristo tinha com o Pai? É porque ele era Deus Filho? Não era porque ele era Deus Filho. É porque ele foi a primeira criação de Deus e vivia com o Pai. E sempre fez o que o Pai mandou. Porque tudo foi criado por ele, como diz aqui, convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, porque tudo, ele é o verbo, ele é a voz de Deus. Deus criou primeiro essa luz, e essa luz criou todas as coisas, por ordem do Pai. E ele trouxe muitos filhos à glória, consagrando pela sua aflição e venceu a morte. E nós somos hoje filhos de Deus por adoção. E por esta causa, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Por quê? Porque nós somos filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. Quem aceita Jesus, aceita não somente a Cristo, não somente o Filho, aceita entrar para a família de Deus, cujo nome está no Filho. Veja aí no versículo 12. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Qual o nome que Cristo nos ensinou, nos anunciou? Foi o nome dele, Jesus. Ou em hebraico, Yeshua, Yehoshua. Eu não sei como é a forma correta de dizer, mas é mais ou menos isso. Eu conheço o que o Senhor me revelou, que é Jesus. Então esse é o nome do Pai, que foi colocado no Filho, que é unigênito. E aqueles que aceitam o sacrifício do Filho, pela morte do Filho, nós somos salvos, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, nós somos salvos, e aí nós vivemos com Cristo, recebendo esse nome no batismo, sendo esse nome invocado, como todos os apóstolos, em todos os batismos do livro de Atos, nós vemos, Atos dos Apóstolos, nós vemos que todos os batismos foram feitos em nome de Jesus Cristo. Ah, mas lá em Mateus 28:19 está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justamente, é para nós usarmos esse nome. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Qual é o nome que nós temos que usar? E está escrito aqui, anunciarei o teu nome.
que é o nome de família, como em Efésios 3, 14 e 15, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, nós temos que entender essas coisas para estar com Cristo, para reinarmos com Cristo. Nós somos reis e sacerdotes, desde que vivamos a palavra de Deus, aceitemos o sacrifício de Cristo e tenhamos esse nome em nossas vidas. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos que estar em Cristo Jesus, o ungido, Jesus, o ungido, que recebeu o nome de Jesus, o ungido, que recebeu o nome do Pai, porque ele próprio não tem nome. Lá em Apocalipse ele fala, ele revela, nós temos que ir buscando, nós temos que ir procurando, que ele vai entregar uma pedra branca com o seu novo nome, um nome escrito, e vai manifestar aos salvos o seu novo nome. Por quê? Porque ele ainda não tem nome, ele tem o nome do Pai somente. Somente não, é o máximo que alguém pode ter, e nós buscamos esse nome. Quanta busca, quanta procura por conhecer esse nome, quanta confusão por causa desse nome. Quantas coisas acontecendo no mundo por causa desse nome, pessoas sendo mortas em várias partes do mundo por causa deste nome. É um nome poderosíssimo, é um nome que o diabo odeia. Por que tanta coisa em torno desse nome? Porque é o nome do Eterno, é o nome do Criador, é o nome que Deus revelou, como prometeu lá através de Isaías. Por esta causa o meu povo saberá o meu nome, porque até lá ninguém nunca tinha ouvido o nome de Deus. Ah, mas não é YHWH ou qualquer coisa assim, Javé, Jeová? Não, isso são títulos. Deus, o Senhor é nossa bandeira, Deus de vitória, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O nome de Deus é Jesus. Então, esse é o nome revelado e cumpriu aqui: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu, através de Cristo. Porque Cristo é como o noivo e a igreja como a noiva. E a igreja gera filhos, filhos na fé. Salvar-se-á, a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos, filhos na fé. A mulher não pode falar, não é a mulher somente a mulher carnal. A mulher igreja, ela não tem poder para criar leis, criar normas, criar regras. Ela tem que ficar calada, somente fazer e falar aquilo que o marido, que o esposo, que é Cristo, mandar. Nós reunimos, formamos aqui uma congregação, fizemos o estatuto e agora nós vamos dizer que nós, no nosso meio, tem que ser assim. Você está errado, porque é isso que o noivo quer, foi isso que o esposo mandou fazer. A mulher tem que ficar calada no sentido de não criar nada, de não ensinar nada a não ser aquilo que o esposo tem mandado. Humanamente a mulher está sujeita ao marido, espiritualmente também. Então nós temos que compreender estas coisas, temos que seguir Jesus. Mas se eu fizer isso, e como é que fica a minha igreja? Sua igreja não tem valor nenhum, só tem valor a igreja que o Senhor Jesus resgatou com o sangue dele. No estatuto, na tua igreja, alguém assinou com o sangue de Cristo alguma coisa lá? Está lá como Cristo, como presidente? Não. Nós temos que entender estas coisas, libertar destas coisas, saber que cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Eu vou me reunir com muitos irmãos que têm a mesma fé que eu, que têm o mesmo entendimento que eu, de que Deus está acima de tudo. Cristo é filho de Deus, não Deus filho. E nós estamos abaixo de Cristo. E nós temos que obedecer ao nosso Criador, que é Deus, amá-lo acima de todas as coisas. O nosso próximo como a nós mesmos. Isso fazendo, nós estamos vivendo Cristo na nossa vida. Então essa é a palavra que o Senhor me entrega para dizer para você neste dia. Examine as Escrituras. Busque salvação nas Escrituras. Sem paixões humanas. Sem querer defender placas, denominações, pastores. Sem querer defender ninguém, busque a tua salvação, busque, é isso que é importante. Meu irmão, minha irmã,
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dirija e que você possa ter sabedoria de Deus para compreender a palavra dele, porque é ele que te dá a sabedoria. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.